tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC. Olá, boas-vindas ao nosso podcast Tem Tempo para Pergunta, um espaço incrível aqui no TDC para aprofundarmos ainda mais os assuntos e trazer os palestrantes e as personalidades da tecnologia que frequentam o evento para bater um papo mais aprofundado, para a gente poder falar sobre as tendências e aquilo que realmente impacta na sua carreira, no seu desenvolvimento. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que eu gosto demais, um paulista arquiteto de software em nuvem, Alexandre Magu. Seja muito bem-vindo ao podcast. Olá, tudo bem? Para quem está me ouvindo agora de manhã, de tarde, de noite, bom dia, boa tarde, boa noite. É prazer participar aqui mais uma vez. Não consegui participar inteiramente da edição do TDC, mas quando eu recebi esse convite eu fiquei super feliz porque... Primeiro, reencontrar os amigos é muito bom, mas compartilhar conhecimento, né, e trazer aqui essa visão de acessibilidade, de diversidade e inclusão, que é algo que eu me orgulho de fazer parte desse processo dentro do TDC, é algo importante e com certeza vocês vão consumir um conteúdo muito legal agora. Eu tô assim, feliz demais de ter aqui, Magu. E para começar esse papo, que eu sei, eu já te conheço já há um certo tempo, então muitas coisas que eu vou perguntar não são novidade para mim, mas sei que algumas delas provavelmente vão ser novidade para nossa audiência. E todo mundo, e eu vejo gente perguntando assim, como que foi o começo? Como que você descobriu que tecnologia, computação, hoje você é arquiteto de soluções em nuvem, né, tá focado na cloud, mas como que você descobriu que tecnologia podia ser uma carreira para você seguir? Eu digo que eu tive sorte de ter tido essa oportunidade, mas eu também tive muita garra de abraçar essa oportunidade, né? Voltando um pouco, eu sou uma pessoa com deficiência visual e eu nasci cego, fiz uma cirurgia com 20 dias de nascido e isso me possibilitou ter baixa visão. Então eu consegui frequentar escolas regulares, né? Não eram escolas especiais. Ensino formal. Formal. E no quarto ano, né? Que toda hora muda o nome, mas no quarto ano... Nunca sabe se Nunca sei como é que eu chamo agora, mas no quarto ano do ensino fundamental, uma escola de computação foi fazer propaganda na escola que eu estudava, uma escola pública aqui na Zona Leste de São Paulo. E eles deram um voucher com uma bolsa de estudos para os professores. E a minha professora, pelo meu desempenho em sala de aula, deu o voucher para mim. Falou, convence seus pais a te levarem lá na escola, porque eu sei que você vai aproveitar muito mais do que o meu filho. Detalhe, o filho dela sentava do meu lado, na carteira do lado. Né? E como toda criança, eu tinha na época 9 para 10 anos, eu acabei conseguindo entrar com 6 anos no primário. Eu cheguei em casa e fiz o que toda criança de 9, 10 anos faz. Infernizei meus pais até eles irem me matricular. Até então, para mim, computador era uma coisa de filme, uma coisa muito... alheia ao teu cotidiano. E muito sci-fi mesmo, assim, né? Muito coisa de naves espaciais, Star Trek, Star Wars, assim, era o que eu imaginava de computação. E então fui lá, me matriculei nesse curso, eles me deram 2 livros e falaram, você começa as aulas na semana que vem. Tá bom. Como, né? Eu até, em off, a gente estava conversando aqui agora, o ano passado eu fui diagnosticado com TDAH. Nesse momento, eu coloquei o hiperfoco em ação. Eu peguei os 2 livros e devorei em uma semana esses 2 livros. E quando eu cheguei na aula e o professor começou a apresentar, contextualizando isso aí ali em 89, mexendo num Apple II... Né? Apple II, hein, galera? Monitorzão de fósforo verde. Não foi ontem. Né? Não foi ontem. Monitorzão de fósforo verde, né? Aquele conceito de tudo em um, né? O teclado acoplado ali, disquetes para você ligar a máquina. Eu aprendi uma linguagem chamada Logo, né? Que era uma linguagem para ensinar lógica para crianças. Então, como é que funcionava basicamente? Era um cursor no meio da tela, um triângulo, que eles apelidaram carinhosamente de tartaruga. E você tinha comandos para esse cursor andar na tela. Então, você podia dar frente, trás e um ângulo para a direita ou esquerda que inclinava o cursor. Então, se eu quisesse desenhar um quadrado,
Eu fazia frente 50, ele desenhava uma linha de 50 pixels para frente. Aí eu falava direita 90, ele inclinava 90 graus. Frente 50. Eu fazendo isso 4 vezes, eu desenhava um quadrado. Só que como eu já tinha devorado o livro, eu sabia que tinha esse modo interativo, em que eu ia dando os comandos e ele ia fazendo, só que também tinha um modo programado, em que eu ensinava para ele como desenhar um quadrado, dava lá os comandos, conceito de variável e tudo mais, Sim. e fazia. E aí quando o professor viu eu fazendo isso, ele falou para mim assim, olha, brinca nas outras aulas aí que eu não tenho o que te ensinar. Você já sabe o que tem. Agora, você falando, eu lembrei que quando eu tinha também, acho que 9, 10 anos, eu fui numa feira de ciências e tinha esse negócio de tartaruga lá. Era muito, muito usual para crianças interagir com aquela coisa que era quase alienígena, né? Do computador naquela época. E o que eu acho legal, e até pegando hoje em dia, né, quando algumas pessoas falam que Python e JavaScript são boas linguagens para se começar, o que eu acho legal, principalmente do JavaScript, é que você só precisa de um navegador e o resultado é imediato. E o que o logo trazia para a criança era isso. Eu não tinha que escrever 1.250 linhas de COBOL para somar 2 números. Era uma coisa mais prática, lúdica, né? Porque desenhar um quadrado hoje, eu acho que para quem está nos ouvindo, parece uma coisa boba, né? Mas na época era uma revolução. Total, você tem uma máquina que você dava ordem e ela fazia. E assim, isso era o começo, porque, por exemplo, nessa minha mesma turma, tinha um outro menino, ele era mais velho que ele tinha uns 13 ou 14, só que ele desenhava muito. E ele já estava começando a esboçar, desenhar alguns personagens na tela. E isso, assim, o que mais era impressionante é de modo interativo, ou seja, ele não conhecia essas artimanhas que eu já tinha pego de, se eu preciso fazer um quadrado ou um círculo, eu já montei uma função aqui que faz isso para mim. Eu só precisava chamar ela e eu podia fazer o quadrado menor. Eu quero desenhar uma casa. Tá bom, um quadrado, um triângulo e um losango, tem uma casinha desenhada. Né? Ele não, fazia tudo na mão. Então já era impressionante. Mas depois desse curso, né, voltando à pergunta original, depois que eu fiz esse curso, assim, o meu corpo inteiro falou, é com isso que eu quero trabalhar, eu não sei o que é trabalhar com criança isso. Ainda, você já chegou a essa conclusão. Já cheguei a essa conclusão, falei, é com isso que eu quero trabalhar, e eu não sei se paga muito, se paga pouco, mas é isso que eu vou fazer. E isso aliou muito, e isso não é um pré-requisito para a área, mas a gente sempre soube que ajuda muito. Eu sempre gostei muito de matemática, eu sempre fui muito mais das exatas. Sim. Então, dali para frente, foi um caminho muito automático de continuar os estudos, continuar ainda tendo excelentes notas em exatas e depois partir para uma faculdade, né? Aí nesse intervalo eu ganhei o meu primeiro PC, aprendi a programar em Clipper, comecei a vender meus primeiros sisteminhas e aí você chegou a vender sistema antes de entrar na faculdade? Sim, vendia sistema. Eu praticamente a balada da adolescência vinha de um sistema que eu alugava para sindicatos. Olha só, né? Já fazendo um portfólio né? Desde cedo. E aí você foi para a faculdade de Ciência da Computação? Eu fiz Ciência da Computação, mas isso é uma dívida que eu tenho comigo mesmo. Eu, na época, trabalhava numa consultoria que exigia muito de mim. E aí eu não consegui concluir o curso, então eu tranquei. E aí 2 anos depois que eu tranquei Ciência da Computação, eu fiz começaram os cursos de 2 anos no Brasil. Tecnólogo. Tecnólogo, e aí eu fiz Gestão de Sistemas de Informação, porque eu sentia que o mercado pedia um diploma, não importava do que ele precisava. Né? Então, assim, olhando os currículos, tirando, né, o curso de Ciência da Computação, que eu falei, 4, 5 anos para eu pegar um diploma é muito, eu olhava os outros cursos e falava, não vai ter nada de novo de programação do que eu já estou fazendo. Então, eu faço esse curso que pelo menos me dá um diploma de faculdade. E me ajudou muito com outra coisa, né? Esse outro dilema de faço ou não faculdade. Se puder, faça. Uma das melhores coisas que a faculdade me trouxe foi networking. Foi lá que eu comecei a aprender que até é um lema que aqui no TDC a gente fala muito, né? Se eu quiser chegar em algum lugar, eu posso ir sozinho, mas se eu quiser ir longe, eu vou junto. E lá eu levei isso a um outro nível, começando a conhecer pessoas que com certeza me ajudaram muito a chegar onde eu estou hoje.
Não, eu acho que sem dúvida o lema, né? O mais importante são as pessoas, não é à toa, né? Do TDC sempre focado. E a gente tem falado nos outros episódios que a gente gravou aqui com várias pessoas, Magu, o impacto que tem esse estímulo inicial, né? Você teve um estímulo na escola, teve a oportunidade de interagir no computador numa época em que não era tão comum assim as pessoas interagir, e isso foi definitivo para o pequeno Maguzinho lá, né? Sim. Definir assim, cara, eu quero isso para minha vida. E eu acho que um dos grandes problemas nossos hoje no Brasil, até que é um problema que está na outra ponta lá, né? Porque a gente fala formação de pessoas desenvolvedoras, formação de profissionais qualificados, mas falta um pouco lá no começo levar isso até as crianças, né? Sim. Não, total, Júlio. E, na verdade, é uma conversa que eu tenho muito em casa com a minha namorada, que é uma coisa que falta mais do que infraestrutura, né, uma boa educação, é perspectiva. As pessoas, elas não têm perspectiva do quanto elas podem mudar completamente a vida delas se elas tiverem a oportunidade de entrar para o mundo da tecnologia, ou que não seja como uma pessoa desenvolvedora, que não seja como uma pessoa da área de tecnologia, mas o quanto a tecnologia pode mudar aquele pequeno empreendimento que a pessoa já tem ali, de sair de, sei lá, de um artesanato que é muito local para ser um artesanato global através da tecnologia. Sim. Então, muda tanto, e não só isso, né? Além da perspectiva de a pessoa mudar de vida como uma pessoa profissional, Sim. Mais importante que isso para mim, hoje tecnologia é sinal de dignidade. Se hoje eu sou o profissional que eu sou, sendo uma pessoa com deficiência, é porque a tecnologia me possibilita trabalhar, consumir, viver, me divertir como qualquer outra pessoa. Tem uma frase da Mary Pat que eu sempre coloco nas minhas palestras, porque eu gosto muito, que é: para as pessoas, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para a pessoa com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. É fantástico essa percepção. E uma coisa, passando esse momento de aprendizado, né, Magu, que você teve, e você trouxe essa bagagem que você disse, eu era uma pessoa autodidata, né? Você foi construindo, já programava antes mesmo de começar uma formação. Só que há um tempo atrás, há alguns anos, e tem nem tantos anos assim, eu acho que, 20 anos atrás, era muito diferente a abordagem empresarial para pessoas PCD. Então, provavelmente, eu queria até que tu contasse um pouco, porque eu acho interessante, um pouco dos desafios desse ingresso no mercado mais formal. Porque uma coisa é você estar produzindo ali, né? Estou produzindo no meu cantinho, mas não, agora eu vou para o mercado para encontrar uma posição, para fazer uma carreira. Como que foi essa tua entrada nesse mercado, nesse emprego? Porque hoje eu te conheço, sei que você trabalha em grandes empresas, está trabalhando na Microsoft, tem uma posição incrível, mas lá no começo a coisa era bem diferente, né? Era bem diferente e, de certa forma, melhorou. Eu não posso dizer que não melhorou. A gente está ainda bem longe do ideal, mas já foi muito pior, e eu gostaria de relatar um exemplo disso. Certo. O primeiro, que é muito complicado, até serve aqui de exemplo para outras pessoas com deficiência que estiverem assistindo a gente, ou você que conhece uma pessoa com deficiência. Primeiro fato é se aceitar e entender que se colocar como uma pessoa com deficiência não te diminui em nada. É você entender a sua condição, a sua situação, e isso vai te ajudar muito a encarar os desafios. E por que eu digo isso? Durante muito tempo, mesmo sendo baixa visão, eu não me entendia como pessoa com deficiência, e eu procurando emprego, ia em qualquer tipo de vaga, e eu acho que o certo é isso, a gente tem que fazer isso mesmo, mas a gente tem que estar preparado para algumas coisas. Antes da lei de cotas, eu lembro muito bem de uma entrevista que eu fui fazer numa empresa, e quando eu cheguei lá, eu fiz a entrevista com a pessoa de recrutamento, uma entrevista super tranquila, bate-papo, falei um pouco do meu histórico, ela tirou algumas dúvidas, tinha uma pessoa técnica junto, fez algumas perguntas, respondeu e falou, agora é a hora do teste técnico, né? A gente tem aqui essa folha aqui, com algumas atividades que você tem que realizar, e tem um computador ali no canto da sala, e aí você pode
fazer as atividades, a gente vai te deixar aqui sozinho. Quando você terminar, você pode chamar a gente, né? E você tem 1 hora para fazer, né? Se você não terminar em 1 hora, a gente vai entrar, vai olhar o que você fez e, né, te dar um feedback. Tá bom. Na hora que eu sentei na máquina, como eu era baixa visão, eu precisava me aproximar muito do monitor para ler, né? Eu não conseguia ler de longe. E a bancada onde era dessa empresa era uma bancada com uma mesa com o teclado embaixo e um suporte com um monitor que ficava lá no canto da parede. E o monitor era outra coisa nessa época, não é, né? Isso que a gente trabalha hoje com o monitor. Estou falando de um monitor de tubo de 14 polegadas. Assim, ele pesava 10 vezes um monitor de 60. Mas né, era isso. Então era uma imagem horrível, pequena, lá no canto. E aí eu cheguei para a pessoa que estava me entrevistando e falei, olha, vocês têm outra máquina? Ou o cabo do monitor chega para frente, porque eu vou precisar puxar o monitor mais para frente para eu poder ler. E aí a pessoa de recrutamento olhou para mim e falou, não, a máquina é essa. E assim, todas as máquinas da empresa são assim. Se não dá para você usar, nem compensa você fazer o teste. Que loucura. Né? E aí eu fui para casa, naquele momento super triste. Hoje eu tô feliz, que deveria ser um lugar horrível para se trabalhar. Eu imagino que, olha a bomba que você se livrou. Olha que livramento que eu tive ali. Né? Mas aquilo virou uma chave na minha cabeça. Sim. Que foi se a empresa não me respeita na entrevista, eu não vou nem passar pela porta. E aí aconteceu que em 2008 eu tive uma crise, eu tenho glaucoma, eu tive uma crise do glaucoma e foi quando eu efetivamente fiquei cego. Sim. E quando eu fiquei cego, eu fui uma amiga minha, super amiga, por isso que eu digo que devo muito a esse networking da faculdade. Sim. Uma amiga minha chegou para mim e falou, olha, o Itaú BBA está contratando uma pessoa PCD para a área de tecnologia e eu indiquei o seu nome. Me manda um currículo agora ou eu vou fazer um aqui e vou mandar. Né? E aí... Ela nem perguntou se você queria. Não, ela nem perguntou se eu queria. Essa opção não tinha essa opção. Lá o menu estava faltando essa opção. Né? E aí eu fiz a entrevista, passei, comecei a trabalhar. E lá eu comecei a entender o que é. O quanto não era nenhum demérito entrar para uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência. Tanto que eu brinco hoje que, na verdade, o PCD ele tem o dobro de chances. Eu posso me candidatar a qualquer vaga, sendo ela para PCD ou não. Agora, uma vaga que é uma vaga afirmativa, que ela é exclusiva para uma pessoa PCD, só a PCD pode entrar. Então, vocês perderam. Lidem com isso. Lidem com isso. Né? E aí foi quando o mercado começou a mudar muito, porque... nessa época eu entendi realmente essa nova oportunidade e comecei a me destacar e também levar outras pessoas, né? Foi quando eu conheci o conceito de comunidade e aí, né, esse lance de empregabilidade de pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual no mercado de trabalho e tecnologia, virou meio que um propósito de vida para mim. Incrível. E, Magu, tem essa questão que você pontuou agora, que eu acho que é ótima para a gente prosseguir no papo, que é a questão da comunidade, né? E você é um grande especialista técnico na sua área e começou também a fazer uma carreira como palestrante também, né? De propagar conhecimento. Como que foi esse despertar? Porque isso não é... Às vezes a gente conversa aqui, né? Eu trago aqui um Bruno Souza, eu trago um Edson Yanaga, que a gente conversou, e eu sempre peço porque as pessoas acham que não, essa galera aí meio que parece que foi ao natural, né? Eles nasceram e viraram palestrante. Quando, na verdade, tem uma jornada, nem todo profissional, especialista, ele chega nessa coisa de dizer, não, vou compartilhar. Como que foi para você esse processo para se tornar palestrante? Eu vou contar um segredo para vocês agora que vai parecer piada. Eu sou tímido. Ah, não. Você tá de sacanagem comigo, Magu. Eu sou... Não, você conta pros ouvintes. Para mim, não, eu te conheço. Eu já saí na noite, já fui pro bar contigo. Você deve dizer que você é tímido. Eu sou tímido. Se a gente fosse para um bar e você, por exemplo, assim, o bar tivesse muito lotado, você me colocasse numa mesa com pessoas que eu não conheço e falasse, Magu, vou ver se eu acho uma mesa que caiba todo mundo e já volto e me largasse lá, do jeito que você me largou, eu ia voltar, ia estar lá quietinho, assim, assustado, pensando, meu Deus, o que ele fez comigo? Porque eu sou muito tímido, muito tímido. Mas o que aconteceu? Em 2008, que foi quando, né, eu entrei no Itaú e fiquei cego, um grupo de amigos também montou o .NET Architects, que era uma lista de e-mails, onde eles começaram a se reunir
de final de semana para compartilhar conhecimento presencialmente, né? Pena que a gente não patenteou, né? A gente criou o Meetup e não sabia. Sim, imagina, não. Né? E lista de e-mails para os jovens agora é igual o grupo de Zap da época, né? Exato, né? Então a gente começou a ir, e aí eles começaram a fazer eventos, né? Ali em 2012 eles fizeram a primeira edição do evento presencial. E eu brinquei com um amigo a gente estava na plateia assistindo, e eu brinquei com um amigo. Falei, pô, deve ser legal palestrar. Acho que ano que vem eu vou estar ali no palco. E esse meu amigo falou, cara, com certeza, né? Conhecimento Sim. você tem e tal, se aplica. Só que aí no ano seguinte eles fizeram esse evento no Rio de Janeiro. E na época eu frequentava muito o Rio de Janeiro, e o pessoal que organizava falou assim, cara, submete uma palestra aí, a gente quer muito ver uma palestra sua, a gente sabe que você quer palestrar, e eu submeti, né, um pouquinho de fazer eu fiz um paralelo de como as metodologias ágeis são inclusivas. Legal. E eles adoraram a palestra, e aí eu fui lá fazer. Olha, eu vou falar, do coração eu não morro, porque Foi uma aventura. Ataque cardíaco que me bateu palestrando nesse evento. Foi sua primeira palestra em evento aberto. Em evento aberto, assim. Foi, assim, muito legal. E a palestra foi boa, e eu sei disso, não é porque eu tenho autoconfiança, não. É porque recebeu feedback? É porque eu terminei de palestrar, e aí eu fui contactado por um amigo, o Gibran, que ele organizava um evento lá em BH, falando, cara, adorei sua palestra, esse evento foi em abril, ele falou, adorei sua palestra, eu organizo um evento em BH em outubro, e eu queria ver se eu posso contar com a sua palestra. Na hora ali já fez uma ponte pro próximo. Já fiz uma ponte para o próximo. E aí, assim, eu saí de um evento em que eu palestrei para mais ou menos umas 150 pessoas, para palestrar logo depois da keynote do Dev Day, lá em BH, para um auditório de mais de 1.000 pessoas. E nessas horas, até a parte de ser tímido, né? Você só tinha que fazer o trabalho de ignorar que tinha... Exato, total. Não me digam que tem 1.000 pessoas que eu tô mais tranquilo. Não, tanto que aí começam os truques de palestrante, né? Que você vai aprendendo um pouco na marra ali, né? Então eu falei, não, peraí, eu preciso me descontrair. E aí começava, né? O pessoal, né? Bom dia, pessoal. Aí vem aquele bom dia, Xuxa, né? Bom dia, pessoal, eu não tô vendo vocês. Se eu não ouvir também, eu vou embora. Eu vou embora. E aí começa, né? Então, tá nervoso? Não, eu tô olhando, me deram a dica de olhar para um ponto fixo, não sei se está funcionando, mas enfim. Então foi indo. E aí foi isso, assim, mas foi um processo, e até hoje, assim, apesar de parecer que eu palestro com muita naturalidade hoje, já 10 anos depois, né? Sim. Eu fico muito nervoso, muito ansioso no dia antes. Confesso que muitas vezes eu falo, não, essa é a última que eu vou fazer. Não quero mais isso. Não quero mais isso, não preciso mais sofrer com isso. Termina a palestra e eu tô. Quando é o próximo Call for Papers? É uma cachaça, não adianta, né? Depois que você aproveita... Mas é um processo, e é estudar muito, é ensaiar muito, é fazer a mesma palestra várias vezes, é pegar feedback. Eu já recebi feedbacks maravilhosos, do tipo, adorei a palestra, mas o slide é feio. Eu, jura? É sério? Não, não tinha mais nada para você criticar. O slide é feio. Não, tá bom. Não, tá bom, obrigado, aceito seu feedback. Vou reclamar com o pessoal do Office lá que não me deu um template bacana, tá bom. Tá bom, beleza, né? E você comentou, né, uma coisa importante, o Call for Papers, né? Tem vários tipos de processos abertos, né? E a galera sempre fica naquela, nossa, essas chamadas de palestra, tudo panela. A galera não me aprova, já mandei quantas palestras, e eu acredito provavelmente que você já teve muita palestra negada também em Call for Papers, né? Tem até hoje. Tem até hoje. Tenho até hoje. Né? E, inclusive, nesse evento, eu tenho palestras negadas nesse evento aqui no TDC Business, porque é normal, é um processo, mas... tem sempre aquela coisa do, como que é que faz? Então, eu tô pegando todo mundo que eu sei que é palestrante, meio de carreira que TDC, e trazendo também, aproveitando para dar umas dicas, né? Para a galera na hora de submeter a palestra. O que você acha que é o mais importante para a galera tentar quando está nessa fase de submissão? Para mim, um Call for Papers, da mesma forma que uma entrevista, da mesma forma
você está se vendendo, você está convencendo as pessoas que estão fazendo aquele processo de que você tem algo a mais do que as outras dezenas ou centenas de pessoas que também submeteram palestras. Eu tive palestras recusadas porque, muito provavelmente, o conteúdo que eu estava levando ou era igual ao de algum outro palestrante. E aí, muitas vezes, a gente, como coordenador de trilha, a gente tende a dar oportunidade para novos palestrantes, uma pessoa diferente, para realmente não ficar na panelinha. Sim. Né? Ou, na verdade, a minha palestra, e já vi isso mesmo, porque eu gosto de assistir as trilhas que eu submeti, que eu acabei não sendo aceito, e são palestras maravilhosas, coisas muito boas. Então, quer dizer, alguém tinha alguma coisa a mais, mas qual é a estratégia do Magu num Call for Papers? Tem o tema definido da minha palestra, ou seja, eu não estou largando qualquer coisa lá, bacana. Eu vou fazer uma chamada, eu começo pela descrição. Então, o que eu vou apresentar tecnicamente daquela palestra. Legal, o assunto é esse, os benefícios desse assunto são esses, eu estou apresentando um case, ou eu estou colocando de um estudo, eu coloco ali a descrição para o pessoal que vai assistir a palestra ter interesse na palestra, e obviamente que eu vou tentar fazer o texto mais bacana. Mas para mim, uma coisa que ajuda muito, que eu acho muito legal, e para mim, pelo menos eu na hora de selecionar uma palestra, eu gosto muito, é um título criativo, né? Você já disse sobre o que é a sua palestra, mas qual é aquele título manchete de jornal? Que deu o gancho, Deu gancho para aquilo. E aí, o que eu gosto de fazer? Ou eu pego algum filme da época, ou alguma música da época que eu estou submetendo, ou alguma referência nerd muito interessante e tento fazer alguma correlação. Sim. Né? Tanto que eu brinco muito, teve uma palestra que eu nunca vou esquecer, nem foi minha palestra, mas eu gostei muito. Foram duas palestrantes que fizeram, o título da palestra era JavaScript, Deus me livre, mas quem me dera. Bom, esse é bom. Então, quer dizer, um título super chamativo. Eu falei, cara, se eu tivesse coordenando a trilha de JavaScript, já teria me chamado a atenção. Eu não preciso nem ler a descrição, porque esse título aí eu quero saber o que essas pessoas vão falar. Exato. Então, eu gosto muito de fazer isso, né? Então, eu gosto de linkar essas coisas. Então, tenha bem definido o que vai ser o seu tema e escreva bem. E não tenha vergonha de usar o campo de observação para falar alguma coisa que não possa... que você não queira deixar tão público na descrição, mas que seja um gancho legal. Por exemplo, você não quer dar um spoiler de que você vai levar um device IoT para demonstrar na hora na palestra. Tudo bem, não precisa estar na descrição. Mas coloca lá no campo de observação pro time de seleção. Porque eles vão olhar e vão falar, caramba, o cara vai trazer um equipamento ali para rodar na hora. Pô, isso aqui é legal. É pontos a mais. Porque, novamente, não é panela, gente. E eu falo de verdade, porque até das últimas coordenações que eu participei, a gente tomou até o cuidado, por exemplo, de fazer uma planilha fora da plataforma, só com os títulos e descrições da palestra, fizemos as notas pelos títulos e descrições, e depois que a gente foi fazer o resto da curadoria, de olhar quem é o palestrante, referência... Para quê? Para a gente não fazer uma análise enviesada. Pelo menos um primeiro filtro, né? Que tivesse um peso na hora da seleção, e depois daí você olhar, também o título muito legal, mas essa pessoa aqui ainda está muito crua. Exato. Escolheu um tema que talvez seja complicado para alguém levar. Ou aquela pessoa, por exemplo, acontece muito isso, critério de desempate. A pessoa submeteu essa mesma palestra para uma outra trilha? Submeteu. Não, então tudo bem, eu vou recusar nessa, né? E vou mandar um zap ali no grupo da coordenação pro pessoal da outra, falar, olha com carinho para essa palestra aqui, pô. Que ela quase entrou aqui. Que ela quase entrou aqui, faltou pouco. Então, essas trocas que acontecem, mas panela, não existe. É preparo mesmo. E outra, Júlia, há quanto tempo a gente submete e a gente é rejeitado? Não se preocupa, a rejeição diz que infelizmente, não sobrou espaço para entrar a sua, ou tem alguma coisa ali que você fala, não, para a próxima eu vou mudar esse texto aqui e com certeza vai entrar. E eu acho, né, Magu, que tem muito disso. Quanto mais eventos corporativos aparecem e pós-pandemia, isso tem sido uma temática que a gente tem discutido, inclusive internamente aqui no TDC, como tem sido difícil para os grupos de usuários voltarem
com as formações deles, a iniciativa de Esquenta, inclusive, né? É para tentar motivar os grupos de usuário a saírem de casa, voltar às rotinas, né? Porque está sendo difícil tirar o nosso público, né, desenvolvedor, né, e você é parte dessa turminha, gostou um pouquinho da parte de, eu não preciso, agora o conhecimento vem até mim, eu não preciso ir até mais lá, né? Depois que já saiu de cá, beleza, eu estava preso, posso sair, beleza, já vi que é legal, vou voltar para a minha rotina, que era ficar em casa. Então, essa importância de você não apenas se preocupar com a sua promoção, mas se preocupar com a promoção do grupo, né? Porque você tendo destaque na sua comunidade, você vai palestrar lá, e já tendo palestrar na comunidade, você talvez se habilita para, na outra caso, ser coordenador ou ter, sei lá, eu acho que quando você está coordenando uma trilha e olha lá, pô, esse cara aqui estava no grupo de usuários cloud lá do negócio, depois ele estava no outro, submetendo no CDT, não, eu já vi esse cara, ele é legal. Sim. Quero ver essa palestra no TDC, né? E às vezes a galera não quer fazer essa jornada, né? Quer saltar direto. Exato, exatamente. E assim, nada vem de graça. E assim, eu gosto muito de uma coisa que o Bruno Souza fala, e é isso, e se disse bem, é uma jornada. A reputação, ela não nasce do dia para noite. Não é com a minha primeira palestra. Não é, por exemplo, já cansei de eventos internos da Microsoft em que eu palestrei, mas que são internos. Ninguém mais viu, está guardado lá dentro, é só nosso, né? Cadê essas coisas para fora? E o ao vivo, você falou uma coisa bem importante, o ao vivo ele tem um outro gosto, porque fazer a palestra de casa, né? Eu palestrei essa semana aqui pela plataforma, é legal? Mas você não tem o calor de subir no palco, você não tem a galera ali fazendo perguntas ao vivo para você ali do que está acontecendo, não tem aquele papo, não tem aquela pessoa que ficou com vergonha de te perguntar no palco e que espera você descer do palco e fala assim, poxa, eu queria trocar uma ideia de 5 minutos, e aí você vai até o café com essa pessoa para trocando uma ideia, ou sei lá, você quer, depois da sua palestra, dar uma passeada pelos stands aqui dos patrocinadores, né? Ganhar umas camisetinhas, ganhar uns brindezinhos. Né? E nessa você já vai trocando uma ideia. Quantas vezes... novamente é isso. A minha segunda palestra veio logo depois da primeira, quer dizer, a pessoa esperou terminar de palestrar, gostou da palestra e me chamou para a próxima. Talvez a pessoa não esteja assistindo online essa palestra que você deu e não vai te abrir essa outra porta. Então, a gente também sair dessa inércia de ficar em casa o tempo todo também é muito importante. Eu enxergo o futuro dessa relação híbrida dos eventos, né, digitais, até como um ponto de acessibilidade também, né? Não só uma acessibilidade regional, porque, por exemplo, hoje na Stadium, na abertura, o pessoal, a gente estava olhando o chat, ontem também tinha gente de Manaus, tinha gente do Goiás, tinha gente de Mato Grosso do Sul, mas tinha gente também aqui de São Paulo, mas que daqui a pouco a pessoa, que nem você falou, sei lá, a pessoa tem algum índice do espectro autista. E que para ela tá aqui, tocar uma buzina, que nem essa que tocou agora aqui, já atrapalha a concentração da pessoa, né? Pode gerar uma crise, ela consegue. Então eu acho que tem para todo mundo e tem espaço para tudo acontecer. A gente não pode negligenciar nenhum deles. Exato. Porque tipo, não, agora que tem online eu não vou mais no presencial. Não, voltou presencial, esquece online, vamos parar de fazer isso. Eu acho que é uma soma, né? E você trouxe um ponto muito importante, exatamente isso. Ter esse espaço para todo mundo e, por exemplo, aquilo, o TDC está acontecendo de terça a quinta-feira, né? Sim. Não é todo mundo que consegue sair do trabalho ou parar, né, às 8 horas para estar no evento. Nessa você consegue, pelo menos para quem, né, não usa leitores de tela, consegue deixar ali o TDC como segunda tela ali, vai assistindo as palestras, não perde. Ao mesmo tempo que quem pode vir aqui tomar um café, dar um abraço nos amigos, vem. Então, eu acho que vai abrindo realmente essas oportunidades e vai criando essa conexão, e a gente sabia aproveitar o melhor dos dois mundos, aproveitar o chat quando está online, aproveitar para fazer o networking quando está aqui presencial. Eu acho que essa é a beleza, e eu fico impressionado com a velocidade, né, de uma estrutura do tamanho que é o TDC ter conseguido se adaptar tão rápido
a essas mudanças malucas que a gente teve nesses últimos 4 anos. É verdade. Olha, eu que estive lá, né? Posso dizer que não foi fácil. Foi uma jornada complexa e ela só foi possível por causa que a gente colocou como norteador aquilo que você falou lá no começo, comunidade. Sim. Se não for todo mundo junto, se a galera não pegar junto, e por incrível que pareça, veio até os patrocinadores se transformaram a abordagem deles TDC, produzindo, né? Você já veio palestrar em trilha de patrocinador do TDC Sim. várias vezes online, né? Da Microsoft, até de outros que convidaram, até acontece isso, né? A trilha Intel, mas tem o Magu da Microsoft, Sim. trilha do Google, mas vem o cara da Oracle para palestrar e vice-versa. Ou seja, quebrar um pouco o paradigma para enfrentar o desafio. Exato. Eu acho que a gente tem acho que comunidade tem esse aspecto de quebrar paradigmas, né? O próprio TDC nasce de uma ideia de que num momento em que a galera fazia briguinha de linguagem. Total. Você chegou a pegar essa fase já quando você estava aqui? Java é melhor? Não, tem que ser .NET. Você chegou a enfrentar isso? Eu não, assim, eu vivi isso, eu não cheguei a presenciar nada aqui no TDC, mas eu conheço histórias bem engraçadas, tanto que tem algumas coisas que, assim, hoje, com todo respeito, mas permanecem, né? O Sim. grito do PHP sim. E tudo mais, mas vem realmente dessa época de rixa mesmo, e na verdade tinha muito isso de, não vou no TDC não, que TDC é evento de javeiro. Isso, porque ele era, para quem não sabe, originalmente o TDC se chamava Java Developers Conference, não era The Developers Conference, né? Mas quando houve uma transformação, a galera chamou todas as comunidades e a gente precisa ser plural e essa pluralidade eu acho que ela permeia toda a nossa história desde então. E né? o mercado mudou muito em relação a isso, isso é verdade. Né? Isso é verdade. Dentro de casa mesmo, a Microsoft durante muito tempo, ela foi uma empresa muito relacionada, e falando isso completamente sem crachá, tá? O meu crachá aqui é do TDC, não é o crachá da Microsoft, mas é isso, assim, durante muito tempo, né, e a comunidade brincava muito com isso, o .NET fala que é multiplataforma, roda em várias versões do Windows. E desde 2013, desde que o Satya assumiu, né, Satya Nadella, nosso CEO, assumiu, a empresa é outra hoje. Hoje, boa parte dos nossos serviços rodam em cima de Linux. Hoje, boa parte dos nossos serviços não são escritos em .NET, né? Hoje a gente tem sistemas rodando em Rust, sistemas rodando em Java, sistemas rodando, né, em Node. Hoje você pode hospedar qualquer tipo de aplicação no Azure, independente da linguagem que é. O mercado mudou para isso. Antigamente era muito isso. Se eu fosse trabalhar com a Oracle e quisesse hospedar qualquer coisa que não era Java... Esquece, não vai rodar. Sem conversa. Vou trabalhar com a IBM, meu amigo, você não roda no mainframe, não quero nem saber. Né? E hoje não, o mercado ele se tornou plural e digo mais, hoje em dia muitas empresas, principalmente as maiores, elas já estão trabalhando até com o conceito de múltiplos fornecedores. Hoje a minha aplicação ela tem que rodar no Azure e tem que rodar na Amazon, tem que rodar no Amazon e tem que rodar no Google. Então, Já era bobo esse tipo de competição lá atrás, mas hoje não dá para aceitar. É inócuo, né? Inócuo. Não faz mais sentido nenhum. E isso tem a ver com alguns papos que a gente já teve aqui, Magu, que eu queria ver sua opinião, porque você falou da transformação que o Satya trouxe para a Microsoft e, em parte, tem a ver com o fato de que a origem dele é técnica. Total. Então... Hoje você vê a importância do desenvolvedor, e a gente está aqui falando no podcast 3, a gente está falando para muito desenvolvedor, dele se colocar numa postura menos de fazedor de código e mais de transformador. Você não acha que esse é a carreira do desenvolvedor, e é só olhar em volta, olha as grandes empresas, que as transformações estão sendo produzidas por essas novas perspectivas trazidas pelos técnicos quando assumem a liderança dessas empresas, né? Com certeza. Não, mudou muito. Hoje, antigamente, a posição máxima da empresa, para mim, e para o mercado, era o CEO. Ele era, né, se ele falasse assim, faz... Todo mundo fazia e não questionava. Sim. Hoje, se ele não tiver o aval do CTO,
Não vai. Nada acontece. Tecnologia não é mais parte do negócio. Tecnologia é o negócio. Hoje, as maiores empresas do mundo têm como seu core tecnologia. Não, assim, como é que a Petrobras, vamos pegar empresas brasileiras, como é que Sim. a Petrobras funciona sem tecnologia? Como é que a Vale funciona sem tecnologia? Como é que os 4 maiores bancos do país funcionam sem tecnologia? Não existe mais. Então, Os próprios varejistas, que por muito tempo tinham o conceito do metro, venda por metro quadrado, né? Hoje em dia, eles são empresas de tecnologia. Totalmente. E vai um pouco além. Você falou que a pessoa técnica, hoje, eu falo muito isso com as pessoas, principalmente quem está começando. A gente tem que ser muito bom tecnicamente, a gente tem que ter as famosas hard skills, mas hoje em dia, né, as competências não técnicas, as soft skills, negociação, hoje a minha posição como arquiteto de solução de nuvem, hoje eu passo mais tempo ouvindo o problema do meu cliente e ajudando ele a chegar do outro lado, e muitas vezes conversando com ele de igual para igual sobre negócio, do que solução técnica. Porque a minha função é resolver um problema. Tecnologia é o meio pelo qual eu consigo resolver e resolver de forma escalável. Se eu estou resolvendo manualmente, estou colocando uma pessoa para resolver, se aumentar a demanda, eu vou ter que colocar 2, 10, 100, 1000 pessoas. Não é escalável. Sim. Se eu resolvo com tecnologia, com uma máquina, né, uma máquina virtual, com um container hoje, e aumenta a demanda, eu subo para 2, para 1 milhão de containers. Sim. E não vai pesar nada. Né? Então, é isso. E a gente tem que ter consciência de que essa relação mudou. De que eu tenho que sim... E tem algumas discussões na internet que para mim não fazem sentido. Tipo, eu não gosto de fazer daily. Sim, tem. Tá bom. Eu não gosto de reuniões. Eu acho que existem reuniões improdutivas, tanto que eu tenho uma camiseta do nosso amigo André Noel, maravilhosa, que eu sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Eu amo essa camiseta, preciso até comprar outra. Mas o nosso trabalho é fazer a máquina trabalhar para a gente, mas a máquina tem que fazer algo que faça sentido para outro ser humano. Então, a gente interage muito com esses outros seres humanos. E essa mudança de chave é o que faz você crescer ou não na carreira. Eu conheço pessoas maravilhosas, técnicos, assim, o supra-sumo da tecnologia, mas que, como eu brinco muito com a minha namorada, tem o trato social de uma bitoneira. E aí a pessoa fica se questionando por que ela não sobe, porque ela não dá o próximo degrau. Legal, o que dava para ela subir tecnicamente, ela subiu. Mas dali para frente, exige dela habilidades que ela não tem e que, se ela não se der conta que ela precisa ter, ela não vai sair do lugar. Sim, é complexo. Mas, Magu, uma coisa que eu não posso deixar de trabalhar com você, e a gente tem um quadro aqui, a gente está começando, né, o nosso podcast, então estamos estabelecendo nossas tradições, que e o nosso quadro é a pergunta vermelha, que é uma pergunta que eu quero abordar um assunto um pouquinho mais polêmico, e eu queria pegar um pouco disso que você acabou de falar, das relações humanas, como que o desenvolvedor não pode ficar, e abordar um tema que é disruptivo, no sentido, né, de vem aí para desestabilizar o que está colocado, mas que ele tem tantos aspectos, tantas nuances, que ele pode ser trabalhado de várias formas, seja de forma destrutiva, mas também de forma construtiva, porque eu sei que parte do teu trabalho hoje está relacionado com inteligência artificial ligada à acessibilidade. Mas a conversa que hoje a gente tem a inteligência artificial vai me substituir. Onde você precisava de 5 desenvolvedores, você precisa de um desenvolvedor mais uma IA generativa produzindo as partes, digamos, procedimentais e que não são criativas, digamos assim. Qual que é a tua visão sobre essa chegada, principalmente dessa perspectiva, que eu acho que é muito particular, não é singular, né? Não estou querendo reduzir a tua visão à condição de PCD, mas que eu acho que é particular e estruturante até para o futuro do Brasil, sobre esse caso da inteligência artificial ser aquilo que vai reduzir a importância do desenvolvedor. Isso
eu falo com muito orgulho que a Microsoft e o GitHub acertaram no nome do produto. As nossas inteligências artificiais são chamadas de copilot, copiloto. Isso faz você entender que existe um piloto. Sim. Né? Já é uma abordagem semântica diferente. Semântica diferente. E com isso, para quem não conhece as regras da aeronáutica, quem manda é o piloto. O copiloto pode estar avisando, amigo, se você for nessa direção, você vai bater na montanha. Se o piloto for teimoso, ele vai falar, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo, e o avião pode até bater, mas enfim. Né? Quem dá a última palavra é o piloto. E com as inteligências artificiais generativas, é a mesma coisa. Eu não acho nem que a gente vai ser substituído, né? Muito menos vai diminuir a exigência técnica da nossa área. Muito pelo contrário. A partir do momento que eu tenho uma inteligência que ela me ajuda com aquilo que é mais trivial, que ela pode me ajudar com, por exemplo, uma primeira estrutura de um algoritmo um pouco mais complexo que eu estou fazendo, mas que depende do meu aval, esse código, ir para o meu repositório e, posteriormente, ir para a produção, isso faz com que eu tenha que ter uma capacidade de leitura de código tão boa quanto eu já tenho hoje. Sim. A diferença é que eu vou digitar menos, né? Claro. Outra coisa é uma pesquisa do GitHub em relação a pessoas que já estão usando o GitHub Copilot no seu trabalho, onde já foi comprovado que pelo menos mais de 60% do código gerado e que está indo para a produção já é código da IA. Houve um aumento de 80% de satisfação com o próprio trabalho pelas pessoas que estão utilizando a IA. Por quê? Porque ao invés de ficar quebrando a cabeça em lembrar como é que é a sintaxe de um for aninhado, um algoritmo de quicksort ou tudo mais, eu me preocupo em como, novamente, voltando ao assunto anterior, eu resolvo o problema de negócio do meu cliente. Então, a minha relação com o código passa a ser uma relação muito mais de qual é o verdadeiro valor agregado que eu estou entregando, ao invés de ficar me preocupando com pormenores técnicos que, para mim, são maravilhosos, eu amo isso, amo me enfiar a cabeça em algoritmos, mas que, no fim das contas, eu brinco muito que é a briga já que a gente está falando de polêmica, a briga do back-end com o front-end. Né? Certo. O back-end foi lá quem fez o algoritmo, fala com o banco de dados, integra com outros sistemas, muitas vezes fala com hardware e tudo mais. Mas o usuário gosta que a tela é azulzinha, que o botão pisca quando você clica, né? Então, assim, o hard code mesmo, né, o código bem complicado, ele é bonito pra gente, que é da área. Agora, pro usuário, ele quer clicar no botão e o processo de negócio dele ser executado. Se, meu amigo, você usou o melhor algoritmo do mundo ou o pior, se não teve impacto para ele, não importa muito. Então, eu acho que existe um certo preciosismo e uma certa... aproveitaram o hype para criar essa tendência e falar sobre isso, mas eu acho que a gente está muito longe ainda de qualquer coisa desse gênero acontecer. E eu acho que não é o caminho que a gente vai seguir. A gente vai seguir muito mais, pelo menos eu vejo dentro da Microsoft isso, a gente vai seguir muito mais dentro desse caminho de copilotos, de aplicações que vão me ajudar a produzir mais e assim... Você pegar, né, Turing, quando falou a primeira vez sobre isso, a visão dele era isso. São máquinas que fazem com que o ser humano perca menos tempo fazendo um trabalho burocrático e repetitivo. A gente focar naquilo que realmente traz valor. É que o que parece, e aí eu estou falando para você da borda, ou seja, de uma pessoa que está na tua frente que não é desenvolvedora, minha área profissional é design e comunicação, mas que está enxergando um movimento, né, ali da borda de que a solução é tão complexa, a implementação dessa... que ela pode chegar, né? O nível de complexidade que ela pode chegar é tamanha que a impressão que você tem na ponta... Não à toa a gente chama de inteligência artificial, uma coisa que não é uma inteligência, né? Que é um aprendizado de máquina. Só que, como diz o Luciano Ramalho, esse trem já partiu e a gente já perdeu essa luta. Então, tudo bem, vamos chamar de inteligência artificial, que dá a impressão, até para o leigo, que... ontem estavam me dizendo que carreira de tecnologia era o ouro. Amanhã isso nem vai existir mais.
Você entende essa percepção? Não é a realidade, mas a percepção da ponta de que, pô, mas os caras vão resolver tudo com inteligência artificial. Posso colocar mais um outro ponto bem interessante que deve, eu lembrei não, agora? não só pode, como deve. Inclusive, vamos lá, junto com a inteligência artificial generativa que a gente tem hoje, veio um outro termo bem legal, né, que é a engenharia de prompt, né? Prompt engineering. Sim. Que assim, não é... Prompt virou produto. Exato. A galera tá vendendo prompt na internet. Exato. E assim, isso para mim é a máxima, né? Em quantos anos de tecnologia a gente tem e toda hora surge uma nova solução de geração de aplicações, né? Eu passei por várias ferramentas case na minha vida de que, olha, você pega o analista de negócios, você coloca aqui na frente, ele arrasta as caixinhas e sai um RP aqui do outro lado. O low code, no code. Né? É legal, só que a gente tem um desafio muito grande. O cliente, ele não sabe o que ele está pedindo. Sim. Ele vai te contar a história. Eu gosto muito daquele, né? Eu enxergava ainda, então eu lembro muito desse desenho do balanço, né? Sim. Que o cliente pede um balanço, aí vai passando pelas várias áreas, esse balanço vai virando cada coisa mais absurda, assim, porque primeiro o cliente não soube pedir e ninguém entendeu o pedido. E hoje com IA, para mim, por isso que o nome copiloto é tão importante, é isso. Se eu não pedir direito, não vai vir direito. Não adianta, assim, vamos pegar a inteligência da IA e vamos colocar ela para fazer pizza numa pizzaria. Vamos acabar com o trabalho dos pizzaiolos. Se eu não souber pedir a pizza, vai vir uma engronha. horrível, vai vir uma engronha lá, né? Eu nem sei o que vem. Então, é isso. Eu acho que tem esse trabalho ainda e eu acho que, novamente, o foco ele vai mudar e essas habilidades extras, elas vão fazer a diferença. Tanto que hoje, junto, por exemplo, assim, hoje, né, voltou de novo, né? Os altos e baixos, né? Acho que 2, 3 anos atrás era uma onda de bot para tudo quanto é lado. Sim. Mas eram bots que mais te irritavam do que te ajudavam. Exato. E hoje, com a IA generativa, eles estão muito mais inteligentes. Só que para ele ser efetivo, ele não tem só que ser inteligente. Ele tem que ter uma personalidade. Quando você entra num bot de uma determinada empresa, você percebe que a forma que aquele bot se comunica é diferente pode ser até o mesmo produto, você não sabe por trás quem é que construiu aquela infraestrutura. Mas você percebe que existe como se tivesse realmente uma pessoa ali, e toda vez que você conversa, ela conversa contigo da mesma forma. Esse conhecimento, esse entendimento e trazer, né, vou chamar assim, mas essa humanização para essa tecnologia só é possível porque as pessoas estão começando a se preocupar muito mais do que só o técnico. Então, para mim, é isso. O copiloto está aqui para você tomar a decisão final, eu te ajudo. Se você souber o que você está pedindo, eu te ajudo. Sim. Você revisa e aprova. Mas, junto com isso, eu te exijo muitas outras capacidades para que realmente você chegue num resultado interessante. Então, não vamos deixar de desistir. Tá certo. O papo fluiu maravilhosamente bem. A gente tem um tempo para cumprir, né, Magu? Mas eu tenho que cumprir mais uma das nossas pequenos rituais aqui, que é pedir para você que nós que somos da área de tecnologia, principalmente desenvolvedor, estamos sempre com a mochila para lá e para cá. E eu queria saber o que você carrega na sua mochila que você possa oferecer aqui para o nosso ouvinte também carregar na sua mochila, que seja um livro, um filme, um vídeo, um podcast, alguma coisa que chame a sua atenção, que tenha a ver com o tema do que a gente falou, que você possa indicar para a nossa audiência. Legal. Eu não consigo participar, né, de nada sem levantar a bandeira da diversidade e inclusão, né? Eu sou realmente apaixonado pelo tema, não é só porque eu vivo, mas é porque eu vejo os benefícios de um TDC mais diverso, eu vejo os benefícios de uma Microsoft mais diversa, eu vejo os benefícios de um mundo, né, mais diverso. Um livro que ele mudou completamente, não a minha visão sobre diversidade e inclusão, mas me ensinou muito, é um livro chamado Longe da Árvore, do Andrew Solomon. O Andrew Solomon ele escreveu um livro também sobre depressão, que é O Demônio da Meia-Noite, se eu não me engano. Mas esse livro, Longe da Árvore, ele é muito interessante. Por quê? O Andrew ele é um repórter americano e ele foi diagnosticado com 3 anos de idade com dislexia. E a família dele, uma família judia, aceitou isso super bem. Na adolescência, ele se descobriu um homem homossexual e a família não aceitou. Então, na cabeça dele, como era possível aceitar
que eu era uma pessoa com deficiência, né? Uma pessoa neurodiversa, e a minha orientação sexual não era algo aceitável para minha família. Então isso incomodou muito ele em relação às identidades horizontais, né? Os grupos que a gente faz parte. E ele teve a oportunidade de cobrir uma manifestação que estava tendo em Nova York, em frente à Associação dos Surdos. E aí ele teve o primeiro contato com a cultura surda. Sim. E isso abriu a mente dele e ele começou a procurar outros grupos. Então o livro é dividido em vários capítulos. Cada capítulo trabalha uma identidade horizontal, totalmente respaldado por entrevistas e muito material científico. Então é interessantíssimo assim. E cada capítulo que eu lia era uma porta na minha cabeça que se abria para um mundo que eu não conhecia. Porque apesar de ser uma pessoa com deficiência, eu não estou livre de capacitismo. Eu não estou livre, né, de outros preconceitos. A gente está em constante desconstrução, né? Então, para mim, esse livro ele foi muito importante porque me mostrou coisas que eu não conhecia e me ajudou muito a lidar melhor com a diferença. Então, hoje, eu digo que se eu já hasteava a bandeira da diversidade, depois de ler esse livro, eu quase montei um navio pirata mesmo, bandeira, para navegar por aí e sair levando essa palavra. Fantástico, não, ótima dica, incrível. E Magu, eu só posso te agradecer, estica o braço aqui, que todo final eu cumprimento a galera aqui, muito obrigado pelo fim, por ter vindo até aqui, por ter se disponibilizado. Sei que você ama estar aqui no TDC, mas esse aqui era um projeto novo, né? Então, sim, poder ter você aqui para a gente foi muito importante. E queria, para fechar aqui, né, com esse agradecimento maravilhoso, que você desse sua consideração final e como que a galera pode se encontrar, se conectar, que quiser começar um bate-papo com você aí, seja sobre acessibilidade, sobre desenvolvimento técnico, como que a galera pode te achar e tuas considerações finais. Legal. @Magulation, MAGOOLATION, em qualquer rede social. Nasce uma rede social nova, eu vou lá e crio a conta só para não roubarem. Para não pegarem o teu nick. Para não pegarem o meu nick, né? Qualquer lugar, até inclusive, mais recentemente, até se quiserem me adicionar aí no Xbox, jogar uma lutinha de Street Fighter. Olha, os jogos estão ficando mais acessíveis, mas isso é um papo para uma próxima. É verdade, isso é verdade. Né? E consideração final, se conectem, aproveitem cada ocasião que a gente tem. Todo mundo tem uma história legal para contar, todo mundo tem um conteúdo bacana. O TDC está aqui para mostrar que tem muita gente legal na comunidade técnica brasileira que compartilha gratuitamente o seu conteúdo aí. E, né, também sigam o blog do meu time, né, de arquitetos de solução lá da Microsoft. A gente compartilha muito conteúdo legal no nosso blog e em português. A gente sabe que o idioma é uma barreira e trazer conteúdo de qualidade em português virou uma missão nossa bem interessante e que tem trazido bons frutos. Então, o site é bem simples, a gente tem uma URL encurtada, é aka.ms/devbr, você vai cair no nosso blog. Curtam lá os nossos conteúdos, semanalmente a gente posta coisa nova e tem bastante coisa boa por vir. Fantástico, muito obrigado mais uma vez, Magu, e eu queria agradecer a você que nos acompanhou até o final desse episódio. Eu queria convidar você a seguir o nosso feed, a assistir os nossos próximos episódios. Tem muito conteúdo aqui, outras entrevistas e também os conteúdos da comunidade do TDC que trouxeram, e este é só o começo. O podcast Tem Tempo para Pergunta espera por você no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.